Podem ir abrindo as vossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, para quem estiver distraído ou que não tenha acesso às nossas visitas, que não têm acesso à rede social ou ao WhatsApp. Essas, precisam que indiquemos já o texto. Então, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 13. E vamos começar por ler o texto que vai do 4:13 até ao 5:11. Então diz assim a palavra de Deus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então a nossa série tem por tema a razão da nossa esperança. E qual é a razão da nossa esperança? Eu não vou pedir para... Não, se calhar até posso. Então, e qual é, ao fim destas 3 pregações... qual é a razão da nossa esperança? Alguém? Não há ninguém que resuma qual é a ideia principal. Qual é a razão da nossa esperança? Também faz parte, mas muito especificamente, aqui nesta carta é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós até agora vimos, no primeiro capítulo, o Evangelho e ali a forma como os tessalonicenses deram crédito, ouviram a palavra de Deus a ser pregada e se converteram a Deus e começaram a esperar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois vimos ali o ministério de Paulo no segundo e no terceiro capítulo, também à luz da vinda do Senhor. A forma como Paulo também vivia, se comportou e continuava a cuidar dos tessalonicenses. E depois vimos a piedade, no último domingo, a piedade e a razão da nossa esperança. E isto sempre com a perspectiva da vinda do Senhor Jesus, que é esta a perspectiva que Paulo tinha ao falar com os tessalonicenses. Como já foi referido, em todos os capítulos desta carta terminam com uma referência à vinda do Senhor Jesus.
E se há texto na carta que fala em concreto sobre a vinda do Senhor Jesus, é este que nós lemos hoje e que vamos estar a considerar. Mas muitas vezes nós olhamos para este texto ou ouvimos ou pensamos sempre numa perspectiva de pensar no quando e começamos a discutir, né? Surge facilmente em conversas a discussão quando é que será a vinda do Senhor. E não é hoje o objetivo de lermos e de aprofundarmos mais sobre este texto, porque como devem, aqueles que leram, nós hoje vamos falar sobre a morte. E como ela é uma das facetas da nossa esperança. A morte como esperança, o que é que a morte tem a ver com esperança? Mas a verdade é que a morte tem tudo a ver com esperança. E por isso vamos estar a ver este texto nesta perspectiva. Vamos falar sobre a morte e a razão da nossa esperança. E o subtítulo da nossa pregação para hoje, porque o título era A Morte e a Esperança, a razão da nossa esperança, eu pus este subtítulo: 2 planos e uma atitude. 2 planos. Um plano A, um plano B e uma atitude da nossa parte. Mas lá chegaremos. Antes de entrarmos propriamente no texto, temos só entender um bocadinho aqui o que estava em causa aqui. Lembrando, já algumas coisas já foram referidas. A igreja de Tessalónica era relativamente recente. Tinha sido fundada há pouco tempo por Paulo. Não só por Paulo, mas com os que com ele estavam. Subentende-se que a vinda do Senhor Jesus foi tema presente na evangelização e naqueles primeiros tempos quando Paulo, Timóteo, estavam ali com eles. Foi de tal maneira que depois, é preciso ver também, é importante que esta é uma das... Considera-se talvez os primeiros escritos, aquilo que foi escrito mais atrás no tempo, do Novo Testamento. Ou seja, foi mesmo no início da Igreja, poucos anos, 20 anos talvez depois da morte e da ressurreição de Jesus, mais ou menos. Por isso, era uma Igreja mesmo recente. Por isso, tudo fervilhava, não é? As emoções já estavam ao rubro, as coisas aconteciam muito rápido e isso tudo ajuda a entender um pouco a linguagem e o ambiente desta carta. E então, como este tema, a vinda do Senhor, foi um tema presente na evangelização, nós vimos, como eu já referi hoje, eles esperavam, havia já uma espera pela vinda do Senhor Jesus, passado 20 anos de Jesus ter ascendido aos céus. Mas, ao mesmo tempo, eles, como já nós vimos nesta carta, os tessalonicenses serviam a Deus, tendo em conta, esperando esta mesma vinda. E assim como eles se tinham convertido de uma forma clara e notória ao Deus vivo, eles também, de uma forma rápida e clara também, eles foram alvo de perseguição. E se eles já esperavam a vinda do Senhor, com esta perseguição, entendemos facilmente que eles ainda a desejavam mais. Se eles já estavam despertos para isto, com o sofrimento que aconteceu pela perseguição, eles ainda ansiavam mais pela vinda do Senhor. Só que o que é que tinha acontecido entretanto? Começaram a morrer, é o que nós subentendemos, né? Não nos diz aqui que houve crentes que morreram, mas entendemos que começaram a morrer crentes lá em Tessalónica. E isso abalou-os. Parece que eles começaram a ter algum tipo de desilusão. Então, o que é que está a acontecer? O que é que vai acontecer com estes que já morreram? Eles morreram antes do Senhor voltar. Havia ali alguma desilusão e alguma preocupação, quer com aqueles que morreram, quer talvez também com a possibilidade deles mesmos morrerem e não passarem pela experiência da vinda do Senhor. Então, Paulo escreve esta parte, particularmente esta parte da carta, para demonstrar aos tessalonicenses que a razão da sua esperança se mantinha intacta. E então, o texto está dividido basicamente em 2. O final do capítulo 4 fala em concreto da vinda, mais em particular da vinda do Senhor. E depois, o do versículo 1 do capítulo 5 até ao 11 fala
em relação ao dia do Senhor. E nós vamos manter esta divisão. E então a primeira parte vai ser o plano A. Digamos assim, é o plano A que Paulo apresenta aos Tessalonicenses e a nós. E depois a segunda parte vai ser o plano B. Então o plano A. O plano A era a vinda do Senhor. E nós, ou podemos usar aqui a palavra parousia. Já terão ouvido, a maior parte não ouviu poucas vezes esta palavra. É a palavra que é traduzida por vinda. E mais à frente eu quero explicar um pouco melhor o que é que ela significa. Ou seja, o plano A era esta parousia, esta vinda do Senhor. E a primeira coisa que eu gostava que nós reparássemos é que Paulo fala aqui que a ignorância, fala aqui de uma ignorância por parte dos Tessalonicenses e mostra-nos que a ignorância mata a esperança. Então vamos ver a ignorância que mata a esperança no versículo 13. O que é que ele diz? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. O que é que estava a passar? Eles viviam num mundo em que a esperança da vida depois da morte não existia. Havia uma mentalidade em que depois da morte acabava tudo. Só havia esperança enquanto houvesse vida. Depois de morrer não havia esperança alguma. E eles estariam, por contágio também, estariam a sucumbir a esta ideia. Se os que morreram sem ver a vinda do Senhor, era como se esta esperança deixasse de existir. Mas o que é que Paulo vai mostrar? É que não há razões para eles pensarem assim. Mas Paulo vai mostrar que eles, embora tivessem ouvido falar bastante sobre a vinda do Senhor, haviam coisas que eles ainda não conheciam, ou que não tinham entendido bem, ou que tinham entendido mal, ou que estavam a aplicar mal, porque às vezes também poderia acontecer. E logo aqui nós temos um ensino para nós, que é importante. É que a ignorância mata a esperança. Ou podemos também pôr de outra maneira. Isto prova a nossa necessidade, assim como os Tessalonicenses tinham, a nossa necessidade de da doutrina e da teologia. Já temos falado sobre isto também. Num mundo em que é fácil nós ouvirmos que a teologia, a doutrina são coisas chatas e que prendem e que perturbam e que nós queremos liberdade para amar a Deus sem ter essas restrições. O que nós percebemos, o que a Bíblia nos ensina é outra coisa. É que nós precisamos da doutrina, nós precisamos da teologia, nós precisamos saber o que é que a Bíblia diz, o que é que Deus diz, o que é que a Bíblia diz acerca de Deus e da forma como nós devemos viver. Porque senão a consequência vai ser esta. Se nós não entendermos bem a doutrina, a teologia, não entendermos aquilo que Deus nos diz, nós vamos estar sujeitos às nossas ideias, às nossas emoções, ao sabor do tempo, às influências que nós recebemos da nossa sociedade. Nós precisamos da doutrina verdadeira e da teologia verdadeira para termos verdadeira esperança, porque é aquilo que Deus nos dá através da sua palavra. Então nós precisamos da doutrina e da teologia. E Paulo entra realmente a dar-lhes esta doutrina, este ensino. E no versículo 14 nós vemos a base da esperança. Se primeiro vemos a ignorância que mata a esperança, Paulo vai logo a seguir dar a base da esperança. Versículo 14, o que é que diz? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Então a base qual é? É que Jesus ter morrido e Jesus ter ressuscitado. Se Jesus morreu e se Jesus ressuscitou, as duas coisas estão juntas. Então nós sabemos que Jesus voltará. Então há a base para nós confiarmos na promessa que Ele mesmo fez que voltaria um dia. E esta é a base da nossa esperança. Mas tem aqui um se, que era importante para eles e é importante para nós. Se cremos. E aqui não é só a ideia de acreditar em abstrato que isto é possível ter acontecido. Não é só acreditar que Jesus eventualmente terá morrido, pronto, como um dado histórico, e que ressuscitou e que prometeu voltar. Não, aqui é o crer, é fazer depender deste facto a nossa vida, as nossas opções, o nosso descanso, a nossa esperança. Esta é a base. Se Jesus morreu e se Ele ressuscitou, então Ele virá como Ele prometeu
para trazer, e no concreto para os que são licenços, para trazer e traria aqueles que já tinham dormido. Ou seja, sempre que Paulo usa este termo dormir, é um eufemismo, é uma maneira de dizer que tinham morrido. Obviamente isto não era que estivessem deitados a dormir uma sesta, obviamente, nós percebemos isso. Então temos a base da nossa esperança e temos também no versículo 15 a 17 a promessa que alimenta esta esperança. Paulo, no 15 ao 17, vai dizer em que é que consiste, vai explicar em que é que consiste a vinda do Senhor, a parousia. Primeiro ele vai começar por dizer, no versículo 15, dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor. Não podemos afirmar com certeza, ele não diz assim claramente que foi numa revelação direta, como ele diz em outras partes, mas é possível e até provável que ele tenha que o Senhor Jesus... porque temos várias situações em que Jesus, e percebemos que Jesus falou com Paulo diretamente, daí ele poder ser considerado um apóstolo de corpo inteiro, porque ele não esteve com Jesus durante aqueles 3 anos de ministério, mas Jesus esteve com ele e falou-lhe pessoalmente e comissionou-o pessoalmente. Então Paulo está a dizer que aquilo que ele ia falar era conteúdo dado pelo próprio Senhor Jesus. Não era ele a interpretar nenhum texto, não, era conteúdo dado pelo próprio Senhor, que foi o próprio Senhor que disse isto. Que foi palavra do Senhor. Então, e o que é que o Senhor disse? Que nós, os que ficarmos vivos. Isto também nos mostra uma coisa, é que Paulo tinha de alguma maneira a convicção, ou pelo menos a esperança, a expectativa, de estar ainda vivo quando Jesus retornasse, quando Jesus viesse. A vinda de Jesus para Paulo era uma possibilidade durante a sua vida terrena. E então o que é que o Senhor disse? Que além de nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, não havia motivo para preocupação. Os que não iria haver restrição ou desvantagem para aqueles que tinham morrido. Porque o que é que ia acontecer? Iria dar-se a vinda do Senhor, a parousia. E aqui é importante nós percebermos o que é que esta palavra significa, parousia. Porque é traduzida por vinda, mas nós ao lermos vinda não compreendemos bem o peso que essa palavra tinha nos dias de Paulo. Porque esta palavra era usada podia ser usada realmente para uma simples chegada, vinda de uma pessoa a ser recebida na casa de alguém. Mas esta palavra era usada na chegada, na vinda de um rei ou de um alto dignatário, mas particularmente um dos contextos usados era na entrada numa cidade de um rei, ou particularmente até de um general romano para ser coroado como César. E a ideia qual é? É que ao chegar este alto dignatário, este rei, ao chegar, traz uma comitiva com ele e vai ser recebido por uma comitiva da cidade, e que os dois grupos se encontram e depois este rei já entra dentro da cidade, digamos já com uma espécie de pré-coroação, já entra como rei com toda a sua autoridade. E não é só esta ideia, também tem a ideia de presença. É que vem para ficar, não é uma visita, é a ideia de receber a visita e a presença desta pessoa. Então, quando Paulo está a usar esta palavra, ele está a apresentar Jesus como o rei que retorna. Já não Jesus, o servo, como ele veio para sofrer em lugar de muitos, para morrer em lugar de muitos, mas como o rei que vem para reinar, que traz o seu exército. Que traz o seu exército consigo e que também é recebido por esta comitiva que lhe dá as boas-vindas e que o vem receber para ele entrar dentro da cidade. Estamos a falar de um rei que vem para reinar, de um juiz que vem para julgar. Era esta a vinda do Senhor, não era que Paulo estava a apresentar. Não era algo com impacto apenas naqueles que criam em Jesus, mas é algo com impacto total para aqueles que creem e para aqueles que não creem. E ele termina esta parte com esta questão da presença, dando ênfase a esta questão da presença.
Porque no versículo 17, no final, o que é que ele diz? Nós seremos arrebatados, ficarem vivos. Eu não vou entrar em pormenores, porque uma questão de tempo, teríamos tantos pormenores para falar aqui neste texto. Eu vou-me cingir ao essencial, por isso não vamos falar e a ideia também não é falarmos propriamente sobre o arrebatamento, que só a palavra a muitos de nós já nos traz muitas coisas, muitas ideias. A ideia não é nós nos prendermos a isso, é nós entendermos esta ideia da vinda deste rei e da sua presença, porque Paulo acaba a dizer assim: e assim estaremos sempre com o Senhor. É este o objetivo final. Para nós, esta razão, esta promessa que alimenta a nossa esperança, é que a partir daquele momento estaremos vivos. Aqueles que já tiverem morrido já vêm com o Senhor, não é? já estavam. Mas aqueles que estiverem vivos vão passar daquele momento a estar na presença, na companhia, na comunhão do Senhor. Não como hoje que temos, que já gozamos, mas que ainda não é completa, porque não estamos fisicamente. Nós ainda na sexta-feira passada, nas últimas 2 sextas-feiras, falámos, também está relacionado com este tema, porque nós vamos estar fisicamente, nós vamos estar ressurretos, ou aqueles que estarão cá no dia que o Senhor vier, transformados. Nós vamos estar fisicamente, a partir daquele momento já não vai haver mais separação, nenhuma barreira. Vamos estar fisicamente e de forma completa, corpo, alma e espírito. Vamos estar na presença do nosso Senhor. Esta parousia, esta presença, esta vinda para permanecer e nós permanecermos com Ele para sempre, sem mais ser interrompido. E este era o plano A, digamos assim, aquilo que Paulo esperava que acontecesse na sua vida e que estava, ou tinha essa esperança e que também estava a transmitir aos Tessalonicenses. E ele termina esta parte dizendo o quê? Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, encontramos consolo. O consolo desta esperança. Há consolo nesta esperança de sabermos que o nosso Senhor vem e que quer aqueles que morreram, quer aqueles que estarão vivos quando Ele vier, estaremos todos com o Senhor para sempre. E isto, claro, também traz ensino para nós, porque isto mostra-nos como nós nos devemos consolar uns aos outros com as verdades, com as promessas. Em situações difíceis, de uma forma mais particular, porque por vezes nós não lançamos mãos das promessas de Deus para nos consolarmos a nós próprios e aos outros. Mas Paulo mostra-nos que eles, quando eles vissem alguém a morrer, algum crente a morrer, eles deviam se consolar uns aos outros, deviam lembrar, olha, lembra-te que eles vão estar connosco. Quando Jesus vier, eles vêm com o Senhor e nós vamos estar todos juntos mais uma vez. Era para servir de consolo esta esperança. Mas Paulo não apresenta só o plano A, ele apresenta o plano B. E qual era o plano B? Se o plano A era a vinda, o plano B era a morte. Se não estivermos com o Senhor pela vinda dele, podemos estar pela morte. No final desta parte do texto, nós vemos isso. Mas antes disso, no versículo 1 a 3, nós vamos ver que se nós primeiro vimos que há uma ignorância que mata a esperança, Paulo mostra aqui que há uma ignorância que mantém a esperança. O que é que ele diz no versículo 1 a 3? Ele diz que eles estavam perfeitamente conhecedores, inteirados, eles sabiam perfeitamente aquilo que tinha sido ensinado por Paulo acerca dos tempos e das estações. Ou seja, está a falar aqui do tempo mais em geral, digamos assim, num aspecto mais macro, as épocas, e que é os tempos, e as estações dá a ideia de um tempo mais definido. Ou seja, podemos traduzir isto um pouco desta maneira. Vocês sabem acerca do momento exato, quando isto vai acontecer no decorrer da história em geral. E ele aqui é interessante porque ele falou da vinda do Senhor, deste encontro, desta parousia, mas a parousia, a vinda do Senhor, é um evento dentro de algo mais alargado, que é o dia do Senhor. Nós também não vamos entrar aqui em detalhes, mas o dia do Senhor
da altura em que Deus irá consumar toda a história e que uma das etapas, uma das coisas a acontecer é a vinda do Senhor dentro desse cenário maior que é o dia do Senhor. Mas Paulo, o que é que ele diz? Ele diz que eles sabiam perfeitamente, mas sabiam o quê? Sabiam quando o Senhor viria? Era isso que Paulo estava a dizer? Vocês sabem perfeitamente os tempos e as estações, mas depois diz: sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. E qual é todo o ensino da Bíblia acerca da vinda do Senhor como ladrão? Jesus próprio já tinha ensinado isso. É que ninguém sabe quando é que ele vem. Então Paulo não está a dizer que vocês sabem, os Tessalonicenses não tinham um conhecimento, não tinham chegado aonde vários ao longo da história destes 2000 anos falharam, que era de saber a data em que Jesus vinha. Muitos já tentaram e depois todos eles têm que se retratar, arranjar ali uma explicação qualquer para depois dizer: nós falhámos, foi aqui, mas agora é que vamos acertar. Eles não sabiam. E não era essa a preocupação deles. O que eles precisavam de saber é que Jesus viria como um ladrão de noite. Ou seja, quando ninguém estivesse à espera. Nem eles. Mas isso não significava que eles estivessem despreparados. São duas coisas diferentes. Mas, ou seja, o ponto aqui é: eles sabiam, estavam perfeitamente inteirados do que precisavam saber, e nesse conhecimento não estava incluído o dia em que Jesus viria. Não era esse o ponto. Eles estavam na ignorância em relação a isso, mas eles mantinham a esperança, deviam manter a esperança. Ou seja, esta ignorância, para nós também, é a ignorância que mantém a esperança. Nós sabemos que Jesus vem. Nós não precisamos saber quando. Nós sabemos que Ele vem e devemos estar preparados para quando Ele vier. Mas isso não significa nós, momentos antes, descobrirmos. Nós estamos atentos, não é? Hoje, por exemplo, nós vivemos numa época em que está muita coisa a acontecer. Israel está a atacar o Irão. É isso. Agora falta acontecer mais isto. É mais algum tempo e já está. Esta é uma atitude errada. Não é isto que Paulo está aqui a dizer. Paulo está a dizer que vocês não vão saber quando é que Ele vem. E essa ignorância é boa. Porque Jesus disse também que isso não nos compete saber, isso pertence ao Pai, e por isso nós não devemos estar preocupados com essa parte. Mas Paulo continua. Isso não significa que nós fiquemos despreparados. Porque depois Paulo vai falar da operação da esperança. Ou seja, o que é que a esperança, a verdadeira esperança, produz na nossa vida diária. E ele vai fazer isso do 4 a 8. Porque ele diz, no final do 3, ele disse, ou melhor, no versículo 3 todo, ele diz: porque quando disserem, ou seja, ele já não está a falar dos crentes, está a falar do mundo em geral, das pessoas em geral. Quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, ou seja, ele estava a falar para uns, não estava a falar para os crentes. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Se é verdade que nós não sabemos, e não é suposto nós sabermos o dia, o momento em que Jesus vem, e nós não vamos conseguir antecipar, nem deve ser a nossa preocupação antecipar o momento. Antecipar o momento no sentido de sabermos quando vai, ou dizermos com antecipação quando é que vai acontecer. Não é isso que nós devemos preocupar. Ao mesmo tempo, nós não devemos estar despreparados. E o que Paulo diz é que nós não estamos preparados logo à partida porque a nossa natureza é diferente. Porque vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. E então, se nós não somos, nós somos filhos da luz, é um sinónimo de somos filhos de Deus, nós temos o conhecimento de Deus, esta esperança que Deus, estas promessas que Deus nos dá. Nós não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Nós somos filhos da luz, por isso somos chamados a ser sóbrios. Depois Paulo vai falar aqui dos que dormem de noite, dos que se embebedam de noite. Nós também poderíamos ir no sentido de que Paulo não está aqui a ser moralista propriamente. Paulo não está a falar, a dizer assim: olha, vocês não devem andar a sair à noite para irem beber uns copos. Não é isso que Paulo, quando está a falar, ele não está a falar provavelmente daqueles que embora que está a usá-los como exemplo. E
Claramente, Paulo não iria estar a dizer-lhes para eles andarem a beber durante a noite. Mas a questão não é essa. A questão, Paulo não está a falar, está a usar isso como exemplo. Está a usar que aqueles que querem fazer coisas que não estão certas, fazem-nas de noite. Porque estão nas trevas, é onde estão a coberto. Os que são do dia têm uma atitude diferente. Ele depois no versículo 8 concretiza mais um pouco. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Nós não vamos focar porque nos outros textos e mais no texto que temos para o próximo domingo, isso vai ser focado outra vez. Era para viver a vida à luz da vinda de Deus, tendo em vista que Jesus viria, mas era para continuar a viver, era para continuar a trabalhar com as próprias mãos, era para continuar a ser honesto, era para viver como filhos de Deus no meio de uma geração perversa, sendo sóbrios, tendo um comportamento sóbrio, ou seja, não dados, como alguns faziam, o Senhor vem, então vamos deixar de trabalhar, porque a qualquer momento Jesus virá. Não, Paulo está a dizer, não, vivam a vossa vida como filhos de Deus de forma sóbria. E fala aqui da fé, do amor e da esperança, que tem a ver tudo com tudo que ele está aqui a falar. Isto para explicar um pouco melhor, até porque o nosso contexto, se calhar uns mais do que outros, nós hoje em dia a nossa congregação é bastante diferente, ou seja, temos pessoas já com um passado muito diferente, com um passado em termos de igreja ou da ausência de uma igreja também, que só recentemente é que começaram a estar connosco, ou seja, nem todos têm este background, este contexto para trás. Mas muitas vezes a nossa tendência é nós termos uma perspectiva errada desta antecipação, desta espera pela vinda do Senhor. E aqui, para ilustrar, eu vou usar ali o meu filho, o Isaac. Vou falar de ti agora. Agora imaginem, totalmente, se tiver relação com a realidade, é coincidência, só coincidência. Eu vou-me ausentar durante um período de casa e digo assim, Isaac, olha, tu agora vais pôr a mesa e não vais ver televisão, porque eu vou ali fazer qualquer coisa, que ele tem noção que vai demorar algum tempo, eu vou fazer qualquer coisa e quando eu voltar quero ter a mesa posta e não te quero ver na televisão. Agora, há três coisas que ele pode, três atitudes que ele pode ter. Uma é ele realmente pensar, o meu pai disse-me isto, e ele vai voltar daqui um bocadinho, então eu vou pôr a mesa e não vou para a televisão. A outra, ele pode ficar a olhar para a porta, à espera de ouvir passos, com a televisão ligada, né, sem pôr a mesa, à espera de ouvir passos, para ver se eu estou a chegar. Ou pode alapar-se no sofá mesmo, né, e estar completamente despreocupado. Isto pode nos ajudar a entender aqui um pouco uma criança com ordens e a maneira como é que vai antecipar a vinda do Pai. Pode-nos ajudar um bocadinho a entender aquilo que Paulo está aqui a ensinar. Nós somos chamados a antecipar a vinda do Senhor, a esperar e a desejar, mas é a fazer aquilo que Deus nos manda. Não é a tentar perceber sinais, quer nós estejamos a obedecer, no ponto de vista das ações, quer estejamos a obedecer, quer estejamos a desobedecer. A ideia não é nós estarmos a ver se ouvimos passos, se o nosso Pai está a chegar. Não é essa a ideia. A ideia é nós estarmos a fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. E isso é que é estar preparados para a sua vinda. É Ele chegar. Foi isto que Jesus disse, quando deu as parábolas e disse que um senhor vai para longe, deixa os seus servos a trabalhar, e uns fazem o trabalho que Ele mandou, outros põem-se a espancar os servos e a viver da sua vontade. Qual é o ensino? Qual é a ideia? Não é nós estarmos a tentar adivinhar quando Ele vem.
seja porque estamos a fazer o mal, é para dar tempo ainda de começarmos a fazer o bem, seja simplesmente para antecipar, a ideia é nós estarmos a fazer o que Ele nos mandou. E isso é que é estar preparado. Estar preparado é estar a obedecer, é estar a fazer aquilo a viver a nossa vida diária da forma que Deus quer que nós vivamos, a ser sóbrios, a viver vidas justas, honestas, que demonstrem que na prática que já somos filhos da luz, que somos filhos de Deus e que já fomos transformados pelo Evangelho. É esse o sentido de esperar a vinda do Senhor. E no versículo 9 e 10, Paulo torna a ideia das promessas, da promessa que alimenta a nossa esperança. O que é que ele diz? Ou seja, ele diz para sermos sóbrios, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. São estas verdades, mais uma vez, Paulo reforça a ideia que nós devemos, a nossa esperança deve estar firmada, deve estar baseada nestas verdades, nestas promessas. Primeiro, que Deus não nos destinou para a ira. Não é esse o fim que Deus tem para os seus filhos, para aqueles que Ele resgatou. Deus não nos destinou para a ira, mas para adquirir a salvação. É isto que Deus nos diz, é esta segurança que nós temos. E no final do versículo 10, para quê? Para que vivamos juntamente com Ele, mais uma vez. Porque a razão da nossa esperança é que nós estaremos com o nosso Senhor para sempre, de forma permanente e completa, para sempre. É esta a base é esta a promessa que alimenta a nossa esperança. E também ele repete, qual é a base, mais uma vez? Versículo 10. Ou lendo o final do versículo 9, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. E nós já falámos sobre esta ideia, o Samuel já tocou nesta ideia hoje. O nosso tema, o nosso título para hoje é a morte e a razão da nossa esperança. Mas o que está em causa não é apenas a nossa morte, como uma das facetas desta razão, desta esperança que nós temos. É a morte de Jesus também. Como nós já referimos, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, porque sem esta morte, nada do que nós estamos aqui a falar seria possível. A base da nossa esperança é que Jesus morreu. É que já houve uma morte que garante que nós podemos ter vida eterna, que nós temos vida eterna. É esta a morte que faz toda a diferença. Esta morte, esta entrega, esta ressurreição que nós vimos no capítulo anterior, que é a base da nossa esperança. E por fim, no versículo 11, temos o ensino. Se nós já vimos a consolação, no final do capítulo 4, a consolação da esperança, aqui temos o ensino. Porque Paulo diz, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Mais uma vez, estas verdades são para ser faladas, são para ser ensinadas de uns para com os outros. Ou seja, o alimentar da esperança deve ser visto como um ato comunitário. Nós somos chamados a ajudar-nos uns aos outros, a edificar-nos uns aos outros, a exortar-nos uns aos outros. Concluindo, nós estamos a falar sobre esperança, a razão da nossa esperança. E este texto aponta-nos para esta esperança. Mas, ao mesmo tempo, aponta-nos para o seu contrário. É que nós temos aqui esperança, a esperança da vida eterna, de uma vida eterna com Jesus, com Deus, com o nosso Salvador. Mas nós também temos aqui, ao mesmo tempo, o anúncio de uma condenação. Porque se é verdade que aqueles que são filhos de Deus antecipam esta vinda, porque será o sinal de que estaremos junto com o Senhor, aqueles que são referidos aqui no versículo 3 vão encontrar Jesus de outra forma. Porque diz-nos aqui, porque quando disserem à paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. E no final do versículo diz, e de modo nenhum escaparão.
Então este ensino sobre a vinda do Senhor coloca-nos a pergunta, de que lado é que nós estaremos? Nós estaremos do lado daqueles que recebem, dando as boas-vindas e que estavam a ansiar, e aqueles que vêm com este Senhor, com este Rei? Ou nós vamos estar no grupo daqueles que vão ser julgados e castigados por este Rei que vem para reinar? Porque aqui está a condenação também presente. Está a esperança para aqueles que creem, mas está a condenação para aqueles que rejeitam. Nós somos ensinados que Jesus veio para resgate. E enquanto esta mensagem está a ser pregada, enquanto Jesus não vem outra vez, mantém-se esta oferta, esta possibilidade que Deus concede, que Deus chama os homens a reconhecer que precisam de serem salvos, que precisam de reconhecer que a morte de Jesus é necessária para a sua salvação. Esta necessidade de porem as armas e reconhecerem Jesus como o único Senhor que deve ser querido e adorado. Por isso, este ensino traz-nos também esta pergunta: onde é que tu estarás no dia da vinda do Senhor? Se estarás do lado daqueles que vêm com Ele e que vão gozar a sua presença eternamente, ou daqueles que vão estar separados dele para sempre? Paulo apresenta-nos uma atitude de espera, de ânsia, uma espera passiva, displicente, mas uma atitude de espera ativa, realmente ansiando que Jesus venha, vivendo, ansiando e esperando que Jesus venha. É esta a atitude a que nós somos desafiados, que nós somos chamados. Tendo por plano A a vinda. Se o nosso Senhor vier enquanto nós estivermos vivos, vamos ser arrebatados, não vamos passar pela experiência da morte. Vamos ser aqueles que têm esta bênção de serem transformados num abrir e fechar de olhos, né, naquele momento em que forem chamados. E por isso, nesse sentido, o dia do Senhor, a consumação do tempo e a parousia, a vinda do Senhor, serão a consumação destas promessas que Deus nos faz. Esta promessa de que estaremos com o nosso Senhor para sempre. Que não mais experimentaremos qualquer tipo de separação ou de dificuldade em estarmos mais longe do nosso Salvador, mas estaremos fisicamente com Ele para sempre. E nós somos chamados a ansiar, a esperar, a desejar esta vinda. Mas também temos este plano B. Eu não vou dizer que desejar a morte propriamente não é bem com o mesmo sentido que o ensino nos é dado. Não devemos desejar a morte como devemos desejar a vinda do Senhor. Mas se não tivermos... A morte deve ser por nós encarada não como uma fatalidade, mas como o nosso plano B. Se Deus não nos conceder a alegria de sermos arrebatados ainda em vida, Deus vai nos dar a alegria de nós termos um término aqui mesmo. Não vamos ter que esperar assim tanto tempo. No máximo, dependendo da nossa idade, uns podem ter que esperar 10, 20, 40, 50 anos. Eu, pelas minhas contas, já não tenho assim tantos para esperar. Mas a verdade é que nós devemos olhar para a morte de outra maneira. Porque, por vezes, parecemos os São Licenses como eles estavam naqueles dias. Nós olhamos para a morte como aqueles que não têm esta esperança. Por isso somos chamados a desejar a vinda do Senhor e a não nos importarmos, vamos dizer assim, não nos importarmos com a nossa morte, porque isso significa que é uma antecipação. É uma antecipação desta promessa, estaremos para sempre com o Senhor. Porque quando morrermos é na presença dele que estaremos, não ficaremos em nenhum estado transitório, como ainda na sexta-feira até ouvimos. Não há espaço nem para aqueles que são salvos, nem para aqueles que estão perdidos. Não há um espaço transitório físico ou temporal entre uma coisa e outra. Quando morrermos, ou vamos para a presença de Deus,
estamos por isso com Jesus, ou estaremos afastados para todo sempre. Estaremos para sempre. É esta a promessa. Quando nós imaginamos isto, quando nós pensamos neste momento em que Jesus vem à Terra, virá à Terra, e eu vou dizer isto não no sentido, o objetivo não é que nós sintamos culpa porque não estamos, porque se nós ficarmos pela culpa, pelo aquele sentimento, eu não desejo a vinda do Senhor como devia. Isso é uma constatação que é verdadeira para todos, qualquer que seja o estágio em que nós estejamos. Se desejamos um pouco mais ou um pouco menos. O objetivo não é nós ficarmos aqui a flagelar-nos porque não desejamos como devíamos a vinda do Senhor. O objetivo é nós aprendermos que devemos desejar cada vez mais. E isso é pela forma como vivemos. É nós termos presente que somos chamados a viver de forma sóbria, obedecendo a Deus, preparando-nos, estando alertas, estando preparados para essa vinda, estando a fazer a vontade do nosso Senhor, aquilo que Ele nos mandou fazer, seja no nosso dia-a-dia, no trabalho, em casa, seja no contexto da igreja, quando eu digo igreja, mais quando estamos juntos, ou todos, ou alguns, em todas as dimensões, porque nós somos sempre igreja em qualquer momento, e mesmo quando estamos no convívio com outros devemos estar a ser igreja, ou seja, não há essa separação, mas em toda a nossa vida nós devemos estar a fazer o que Deus nos manda também como uma preparação, como espera para a vinda do Senhor. E aí certamente nós iremos desejar cada vez mais, se nós tivermos esta perspectiva. É isto que nós temos chamados a fazer, antecipando, imaginando o dia em que nós seremos reunidos com o Senhor, seja pela morte, seja pela sua vinda, e esta é a promessa, que estaremos sempre com o Senhor. E será que isto nos anima? Será que isto nos dá esperança? Porque se não dá, é porque nós precisamos de buscar. Se não dá, pode significar duas coisas. Ou que nós ainda não pertencemos a Ele, ou que nós precisamos de buscar mais, de nos preocupar mais com aquilo que Ele nos diz, de vivermos vidas que lhe agradem cada vez mais. É esse o desafio, para que nós possamos realmente antecipar, esperar ansiosamente que Jesus venha e que nós nos reunamos com Ele e uns com os outros também, porque também faz parte desta promessa. Até com a vantagem que depois já estamos todos transformados, por isso depois não vai ter as partes negativas que tem o facto de nós sermos todos ainda condicionados pelo pecado e muitas vezes não sermos tão agradáveis como seremos um dia na presença do Senhor. Vamos terminar, vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos louvar-te, agradecer-te, Senhor, por tudo aquilo que já nos tens dado, Senhor, ao longo da nossa vida, por tudo aquilo que tens feito, Senhor, porque reconhecemos que se não fosses tu, Senhor, nós não estaríamos aqui, nós não teríamos o mínimo interesse em ouvir falar de Ti, Senhor, em meditar naquilo que Tu dizes, na Tua palavra, Senhor. Se não fosses Tu, nós estaríamos perdidos, todos sem exceção, Senhor. Por isso louvamos-te porque nos trouxeste aqui, porque nos deste todas as condições para aqui estarmos, Senhor. Louvamos-te porque nos resgataste, nos salvaste, Senhor, e nos dás estas maravilhosas promessas, Senhor, para o nosso futuro eterno, Senhor. Ó Senhor, queremos pedir-te que Tu nos ajudes a olhar com estes olhos, Senhor, para estas Tuas promessas, Senhor, encontrarmos realmente a razão da nossa esperança em Jesus, na sua morte, na sua ressurreição e na promessa da sua vinda, Senhor. Ajuda-nos não só a crer nisto do ponto de vista intelectual, Senhor, mas que isso condicione, que isso mude a forma como vivemos, Senhor, para que vivamos sobriamente, Senhor, fazendo a Tua vontade, antecipando, esperando ansiosamente pelo dia em que estaremos contigo, Senhor. Também queremos, Senhor, pedir-te por aqueles Senhor, que ainda
não têm esta esperança, Senhor. Senhor, só Tu podes convencer, só Tu podes transformar corações de pedra como eram o de cada um de nós, Senhor. Só Tu podes transformar em corações de carne. Só Tu podes realmente dar a perceber como necessitam deste Salvador, deste Senhor que veio para salvar, mas que virá um dia para consumar o seu reino, para instaurar de uma vez por todas o seu reino em todo o universo, Senhor. E ajuda-nos realmente, a todos nós que somos Teus, Senhor, ajuda-nos a esperar, a ter esta esperança, Senhor, e que isso, Senhor, nos faça viver vidas mais plenas, mais satisfeitas em Ti, Senhor, e que também falem mais alto de quem Tu és, Senhor, e do Evangelho que tu anuncias a todo o homem, Senhor. Queremos pedir pelos nossos irmãos que não estão connosco, queremos pedir, Senhor, porque nos abençoes a todos. Tu conheces as circunstâncias de cada um, de cada família, Senhor, por isso, sê connosco e abençoa-nos. E, Senhor, realmente dá-nos esta esperança cada vez mais, Senhor. Ajuda-nos a alimentar esta esperança, esta promessa, Senhor, que um dia estaremos contigo para todo sempre. E é no nome do Senhor Jesus, aquele que vem, que virá sem demora, Senhor. É no nome dele que nós queremos pedir e agradecer todas estas coisas. Amém.